Oração. Capítulo 25. Os anjos e a oração. Os anjos registram toda a oração sincera. Este é o tempo de nos familiarizarmos com Deus, testando as suas promessas. Os anjos registram toda a oração fervorosa e sincera. Devemos preferir dispensar as satisfações egoístas em vez de negligenciarmos a comunhão com Deus. Viver na maior pobreza, ter a máxima abnegação com a aprovação de Deus, é melhor do que riquezas, honras, comodidades e amizade sem a aprovação divina. É indispensável tomar tempo para orar. Que os anjos registradores escrevam a história de conflitos e lutas santas do povo de Deus, que registrem as suas orações e as suas lágrimas, mas que Deus não seja desonrado pela afirmação de lábios humanos declarando: eu não tenho pecado, sou santo. Lábios santificados nunca darão expressão a tais palavras presunçosas. Os anjos podem ouvir as nossas orações. Se os homens pudessem ver com visão celestial, contemplariam grupos de anjos, magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado a sua angústia e ouvido as suas orações. Os anjos levam as nossas orações para o céu. Uma família bem disciplinada, que ama e que obedece a Deus, será animada e feliz. O pai, ao voltar do trabalho cotidiano, não trará os seus problemas para casa. Sentirá que o lar e o círculo da família são demasiado sagrados para que sejam manchados com tristes perplexidades. Quando saiu de casa, ele não deixou para trás nem o seu Salvador, nem a sua religião. Ambos foram seus companheiros. A suave influência do lar, a bênção da esposa e o amor dos filhos tornam leves os seus fardos. E regressa com paz no seu coração, com palavras alegres e encorajadoras para a esposa e para os filhos, que o aguardam, felizes para lhe darem as boas-vindas. Ao prostrar-se junto ao altar de oração com a família, para oferecer a Deus os seus reconhecidos agradecimentos pelo seu cuidado protetor para com ele e para com seus entes queridos durante o dia, anjos de Deus adejam no aposento e levam para o céu as fervorosas orações dos pais tementes a Deus com um incenso suave, que são respondidas em forma de bênçãos. Os anjos escutam a oferta de louvor e a oração da fé, e levam as preces àquele que ministra no santuário em favor do seu povo e que apresenta os seus méritos em favor deles. A verdadeira oração apodera-se da onipotência e dá a vitória aos homens. É de joelhos que o cristão obtém a força para resistir à tentação. Deus não abandona os seus filhos errantes que são fracos na fé e que cometem muitas faltas. O Senhor presta atenção e escuta as suas orações e o seu testemunho. Aqueles que olham para Jesus dia a dia e hora a hora, que vigiam em oração, estão a aproximar-se de Jesus. Anjos com as asas abertas esperam para levar as suas orações contritas a Deus e registrá-las nos livros do céu. Os anjos esperam para responder às nossas orações. Acontece com frequência que, ao cuidar-se dos que sofrem, se dá muita atenção a coisas de pouca importância, enquanto é esquecida a necessidade que o doente tem das grandes verdades salvadoras do Evangelho, que ajudariam tanto o corpo como o espírito. Quando negligenciam a oração pelos doentes, eles são privados de grandes bênçãos, pois os anjos de Deus estão à espera de ajudar essas pessoas em resposta às vossas orações. Antes de sair de casa para o trabalho, toda a família deve reunir-se. O pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente a Deus que os guarde durante o dia. Vão a Deus com humildade, com o coração cheio de ternura e com a percepção das tentações e dos perigos que se acham à vossa frente e dos vossos filhos. Pela fé, vinculem-nos ao altar, suplicando para eles o cuidado do Senhor. Anjos ministradores hão de guardar as crianças assim consagradas a Deus. Anjos específicos são escolhidos para responder às orações.
Seres celestiais são designados para responder às orações daqueles que trabalham abnegadamente em favor da causa de Deus. Os anjos mais sublimes da corte celestial são designados para concretizarem as orações que ascendem a Deus para o avanço da sua causa. Cada anjo tem o seu posto de dever particular, o qual não tem permissão de trocar por qualquer outro lugar. Se o abandonasse, os poderes das trevas ganhariam vantagem. Dia após dia, o conflito entre o bem e o mal está a desenrolar-se. Por que razão aqueles que tiveram muitas oportunidades e vantagens não percebem a intensidade deste trabalho? Devem tentar compreender isto. Deus é o soberano. Pelo seu supremo poder, Deus refreia e controla os potentados terrestres. Através dos seus agentes, ele realiza a obra que foi designada antes da fundação do mundo. Como povo, não compreendemos como deveríamos o grande conflito que se desenrola entre os agentes invisíveis, a luta entre anjos leais e desleais. Anjos maus estão constantemente ativos, planejando as suas estratégias de ataque, controlando como comandantes, reis e soberanos as forças humanas desleais. Apelo aos ministros de Cristo que impressionem a mente de todos os que a sua voz possa alcançar com a verdade do ministério dos anjos. Não entrem em especulações fantasiosas. A palavra escrita é a nossa única segurança. Devemos orar como fez Daniel, para que sejamos guardados por inteligências celestiais. Anjos ministradores são enviados para assistir aqueles que serão herdeiros da salvação. Meus irmãos, orem como nunca oraram antes. Nós não estamos preparados para a vinda do Senhor. Precisamos fazer um trabalho profundo para a eternidade. Deus nomeou os anjos que fazem a sua vontade para responderem às orações dos mansos da terra e para guiarem os seus ministros com conselho e sabedoria. Agentes celestiais estão constantemente a procurar comunicar graça, força e conselhos aos fiéis filhos de Deus, a fim de que possam desempenhar a sua parte na obra de comunicar luz ao mundo. Anjos ministradores aguardam junto do trono para obedecerem instantaneamente à ordem de Jesus Cristo, para responderem a todas as orações feitas com fé viva e fervorosa. Se todos pudéssemos avaliar quão próximo está o céu da terra! Embora os seres humanos não o saibam, têm os anjos de luz como companheiros, pois os mensageiros celestes são enviados para ministrar aos que hão de herdar a salvação. Uma testemunha silenciosa protege cada pessoa viva, procurando conquistá-la e atraí-la para Cristo. Os anjos de Deus nunca abandonam aquele que é tentado como presa para o inimigo que destruiria a vida dos homens caso isto lhe fosse permitido. Enquanto há esperança, até resistirem ao Espírito Santo para sua ruína eterna, os homens são guardados por seres celestiais. Se todos pudessem contemplar o nosso Salvador como ele realmente é, um Salvador. Que a sua mão afaste o véu que oculta a sua glória dos nossos olhos, que o mostre no seu santo e alto lugar. O que vemos? O nosso Salvador, que não está em silêncio nem inativo. Acha-se cercado de seres celestiais, querubins e serafins, dezenas e dezenas de milhares de anjos. Todos estes seres celestiais têm um objeto que está colocado acima de todos os outros, no qual estão intensamente interessados: a Igreja de Deus num mundo corrupto. Estão a trabalhar para Cristo sob a sua ordem para salvar, tanto quanto possível, todos os que olham para Ele e creem nele. Os anjos celestiais são comissionados para guardar as ovelhas do pasto de Cristo. Quando Satanás, com as suas armadilhas, enganaria, se possível, os próprios escolhidos, esses anjos põem em ação influências que salvarão as pessoas tentadas, caso elas deem ouvidos à palavra do Senhor, compreendam o perigo que correm e digam: não cairei nesse ardil de Satanás. Tenho no trono do céu um irmão mais velho que mostrou interessar-se eternamente por mim e não entristecerei o seu coração pleno de amor. Vivendo entre estas forças opostas, podemos, através do exercício da fé e da oração, chamar para o nosso lado um séquito de anjos celestiais
que nos guardarão de toda influência corruptora. Os anjos assinalam as nossas orações e oferecem auxílio. Ao levantar-se pela manhã, sente a sua importância e a necessidade de força, vinda de Deus. Humilde e sinceramente, expõe as suas necessidades ao Pai Celestial. Se assim for, os anjos registram as suas orações, e se elas partirem de lábios não fingidos, quando estiver em risco de errar inconscientemente e de exercer uma influência que leve outros a errar, o seu anjo da guarda estará ao seu lado, impelindo-o a seguir a melhor direção, escolhendo as palavras que deve proferir e influenciando as suas ações. Se não se sente em perigo e se não ora em busca de auxílio e de força para resistir às tentações, de certeza que se perderá. A sua negligência do dever será registrada nos livros de Deus no céu e será achado em falta no dia da provação. Deus envia reforços de anjos em nosso auxílio em resposta à oração. Se Satanás vê que corre o risco de perder uma pessoa, esforça-se ao máximo para conservá-la. E quando o indivíduo é despertado para o perigo em que se encontra e em angústia busca fervorosamente forças em Jesus, o inimigo teme perder um cativo e chama um reforço dos seus anjos a fim de cercarem a pobre pessoa, formando um muro de trevas à sua volta, para que a luz do céu não chegue até ela. Se, porém, a pessoa em perigo persevera e na sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, o nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé e envia um reforço dos anjos magníficos em poder, a fim de a libertar. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante da sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ele continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir o seu fim. E quando os anjos todo-poderosos, revestidos com a armadura celeste, vêm em auxílio da fraca e perseguida criatura, o inimigo e os seus anjos recuam, sabendo bem que a sua batalha está perdida. Os voluntários súditos de Satanás são fiéis, ativos e estão unidos no mesmo objetivo. Apesar de se odiarem e de lutarem uns contra os outros, aproveitam todas as oportunidades para promover o seu interesse comum. Mas o grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. A proteção do exército celestial é assegurar a todos os que trabalharem segundo os métodos de Deus e seguirem os seus planos. Pela oração fervorosa e contrita, podemos chamar para o nosso lado os auxiliares celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder operarão juntamente com os humildes, os mansos e os submissos. Vi alguns a lutarem com Deus com grande fé e com clamores agonizantes. O seu rosto estava pálido e com sinais de profunda ansiedade que exprimia a sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto. Grandes gotas de suor caíam da sua fronte. De quando em quando, o seu semblante iluminava-se com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto solene, fervoroso e ansioso voltava a revelar-se. Anjos maus juntavam-se em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus da sua vista, e para que os seus olhos se voltassem para as trevas que o cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e a murmurar contra ele. A sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham a responsabilidade de velar sobre o seu povo, e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais agitavam continuamente as asas sobre eles, a fim de dissipar as densas trevas. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com os seus ansiosos clamores, por vezes chegava até eles um raio de luz procedente de Jesus para reanimar o seu coração e para iluminar o seu rosto. Vi que alguns não participavam dessa agonia nem dessas súplicas. Pareciam indiferentes e descuidados. Não se opunham às trevas que os rodeavam, e estas envolviam-nos como se fossem uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixaram estes e foram em auxílio dos fervorosos que oravam.
Vi anjos de Deus apressarem-se para auxiliar todos os que lutavam com todas as suas forças para resistirem aos anjos maus e que procuravam auxílio, clamando a Deus com perseverança. Os anjos de Deus, porém, abandonaram os que não faziam esforços para se ajudarem a si mesmos e perdi-os de vista. Orações longas cansam os anjos. Longos e enfadonhos discursos e orações são impróprios em qualquer lugar e, em particular, em reuniões sociais. Cansam os anjos, assim como as pessoas que as escutam. As nossas orações devem ser curtas e diretas. Anjos ensinar-nos-ão a orar. Membros da igreja, jovens e adultos, devem ser educados para sair e proclamar esta mensagem final ao mundo. Se forem com humildade, anjos de Deus acompanhá-los-ão, ensinando-os a erguer a voz em oração, em hinos e a proclamar a mensagem evangélica para este tempo. Anjos surpreendidos por seres humanos orarem tão pouco. O que pensarão os anjos celestiais destes pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, quando o coração de infinito amor de Deus anseia por eles, pronto a dar-lhes mais do que eles podem pedir ou pensar, e todavia eles oram tão pouco e têm tão pouca fé? Os anjos têm prazer em prostrar-se perante Deus, gostam de estar na sua presença, consideram a comunhão com Deus a sua maior alegria. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam da ajuda que só Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem a luz do seu espírito e sem a companhia da sua presença.